Olá, gente! Nessa apresentação, nós vamos falar sobre os organismos geneticamente modificados. O grupo é composto por eu, Camille, pelo Abner, Giovana, Marcos Vinícius, Maria Júlia, Natasha e Pedro César. O professor é o Carlos Eduardo Barbosa e nós somos do terceiro Pesca Vespertino. Sobre o histórico. A história dos organismos geneticamente modificados, ela começa com a descoberta do DNA em 1953, porém os estudos de Crick, Watson e Wilkins, ele só ganhou destaque no ano de 1957 com a descoberta do DNA que se autorreplica. Porém, o principal avanço ele ocorreu no ano de 1972, quando dois geneticistas norte-americanos eles descobriram o DNA recombinante, que é uma técnica que reunia trechos de DNAs soltos na natureza. A partir daí, os estudos se intensificaram ao ponto de, em 1975, a comunidade científica realizar na Califórnia a Conferência de Asilomar, reunindo diversos especialistas para discutir maneiras de diminuir o risco de pesquisas acerca do DNA recombinante. Preocupados com a falta de regulamentação específica, foi pedida a suspensão das pesquisas. Essa primeira imagem é o Francis Crick e o James Watson, e eles construíram, como a gente pode ver na imagem, uma estrutura com arames para descrever o DNA. Essa segunda imagem são 4 participantes na Conferência de Asilomar. Os Estados Unidos, eles realizaram a primeira regulamentação com um manual para experiências e liberação de produtos que eram originários dessa tecnologia. Os primeiros estudos regulamentados foram o tabaco resistente a antibióticos, em 1983, que está presente em charuto e em cigarros, e a síntese de insulina por bactérias modificadas, em 1986. Esse fato abriu espaço para que a tecnologia fosse utilizada na agricultura. Então, no ano de 1987, os campos dos Estados Unidos eles já utilizavam a soja resistente a herbicida e os tomates longa-vida. Porém, aqui no Brasil, essa tecnologia ela chegou apenas em 1996, quando os gaúchos perceberam que as lavouras argentinas elas eram bem mais fortes e bem mais produtivas. Logo, as sementes de soja transgênicas elas chegaram à fronteira. Em 1998, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança ela autorizou o cultivo de soja transgênica no Brasil, mas essa autorização ela foi relativa porque em 1998 e 2005 o cenário brasileiro ele foi bem turbulento com relação aos transgênicos, porque as entidades elas atuaram contra a sua adoção. Passado mais de 20 anos desde a liberação das primeiras tecnologias, nenhum efeito negativo para a saúde humana ou para o meio ambiente foi reconhecida pela comunidade científica internacional. Essa tecnologia ela tem sido considerada bem segura, desde que seja corretamente utilizada. Essa imagem, esses dados são de 2014, mas dá para a gente ter uma noção de quantas áreas, de quantos milhões de hectares no Brasil fazem o plantio com os transgênicos, e a maior parte das culturas são de soja. O que faz maior utilização de hectares é o Mato Grosso, com 11,4 milhões, o Paraná, com 7,1, Rio Grande do Sul, 5,9 e assim por diante. Sobre as questões éticas, é nítido que os organismos geneticamente modificados, eles propiciam muitos lucros e são de mais fácil aplicação na maioria das culturas agrícolas. Porém, como seus efeitos eles ainda não foram completamente testados e a sua utilização é bem recente, os riscos decorrentes da sua utilização eles são considerados praticamente desconhecidos. Realmente não há, até esse momento, pesquisas que provam que os organismos geneticamente modificados eles podem causar danos ao meio ambiente ou aos humanos, mas também não há um estudo demonstrando que a sua aplicação ela é inteiramente segura. Essa imagem, ela representa alguns produtos que são originários dessa tecnologia transgênica. Dando continuidade ao trabalho, os organismos geneticamente modificados são organismos que sofreram engenharia genética e receberam um ou mais genes de outras espécies ou até mesmo uma variedade da mesma espécie.
Para se criar um OGM, é necessário um enxerto genético. O enxerto do material genético corresponde, basicamente, à introdução de um gene exógeno pertencente a outra espécie no DNA de determinado organismo, o qual posteriormente manifestará a informação introduzida. Para esse processo de introdução de informação genética, são utilizadas algumas ferramentas ou técnicas genéticas, como as que nós vamos falar aqui no trabalho, que são os vetores de clonagem e as enzimas. Os vetores de clonagem são determinados vírus e principalmente bactérias que possuem plasmídios, capazes de carregar em seu material genético genes estranhos introduzidos por um geneticista e levá-los para dentro de uma célula hospedeira. Essa célula hospedeira pode ser de um organismo que se queira intervir geneticamente ou apenas para reproduzir um gene específico. Ali, o gene transportado pelo vetor se entrega ao DNA hospedeiro, que passa a se replicar, obtendo-se muitas cópias de gene em questão através dos próprios ciclos reprodutivos da célula. Como o próprio nome já diz, os vetores de clonagem também são utilizados na clonagem, principalmente na clonagem molecular. E agora eu vou mostrar para vocês alguns processos e como isso ocorre. Num experimento típico de clonagem, um gene-alvo é inserido num pedaço circular de DNA chamado plasmídio. No caso da figura aqui, o nosso exemplo é o exemplo do gene-alvo, a insulina. Nós conseguimos ver que o gene-alvo se junta ao plasmídio, que se liga a DNA ligase e vira um plasmídio recombinante. O plasmídio é introduzido em bactérias através de um processo chamado transformação, e as bactérias portadoras do plasmídio são selecionadas utilizando-se antibióticos. As bactérias são colocadas em uma placa com antibióticos, e as bactérias sem o plasmídio morrem, e as bactérias com o plasmídio formam uma colônia. As bactérias com o plasmídio correto são utilizadas para produzirem mais DNA do plasmídio, ou, em alguns casos, induzidas a expressar um gene e produzir proteína. Assim como nós conseguimos observar na figura, que nesse processo, a colônia é desenvolvida para se tornar uma grande cultura, as bactérias são induzidas a expressar o gene, aí nós conseguimos ver na última imagem, o gene transcrito em RNA mensageiro, o RNA mensageiro é traduzido em proteína, como a insulina, que foi o nosso exemplo. E a outra técnica genética são as enzimas. Se utilizam enzimas específicas que atuam sobre o DNA, nele realizando cortes, clonagens e cópias. Mostram-se como uma técnica mais controlada de engenharia genética em relação aos vetores, já que são enzimas que atuam de forma extremamente especializadas. Agora falando de algumas enzimas, as enzimas endonuclease, que corta o DNA em pontos específicos, ligase, que une os fragmentos de DNA para a produção de recombinações genéticas, e DNA polimerase, que produz fitas complementares de DNA e possibilitam resultados controlados e mais próximos ao almejado de um processo de recombinação genética. Ao abordarmos um assunto tão complexo quanto a modificação genética de organismos, imaginamos que é algo muito distante de nós. Mas, na verdade, os organismos recombinantes estão presentes em nosso cotidiano, mas muitas das vezes nós não nos damos conta. Para exemplificar, nós trouxemos alguns dos principais organismos geneticamente modificados que podem ser encontrados em nosso cotidiano. Começaremos falando sobre o salmo salar, que é um salmão. Ele foi o primeiro animal geneticamente modificado que foi permitido para consumo pela FDA nos Estados Unidos, que significa Food and Drugs Administration, e pela Anvisa no Brasil, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ambos foram aprovados em 2015. Esse salmão é um organismo geneticamente modificado que cresce em média 2 vezes mais rápido que um organismo normal. E aqui nós temos uma imagem de um salmo salar. Temos também a bactéria chamada Escherichia coli, que é uma bactéria que teve o gene da produção de insulina introduzido em seu material genético. Dessa forma, possibilita-se a produção de grandes quantidades de insulina em laboratórios. Mais um exemplo ainda mais próximo do cotidiano brasileiro é a soja transgênica, que a partir da publicação da Lei de Biossegurança no Brasil, número 11.105 de 2005, passou a ser cultivada em larga escala. Em 2015, foi lançada a primeira soja transgênica 100% brasileira, desenvolvida através de uma associação entre a Embrapa e o setor privado, a Soja Cultivance. Muitos outros organismos geneticamente modificados estão presentes na rotina alimentar do brasileiro, como, por exemplo, o milho, o mamão-papaya, o arroz, o queijo, o trigo, a abobrinha e o feijão. É de suma importância lembrar que a grande vantagem da modificação genética em espécies vegetais é que essas passam a ser mais resistentes a agentes biológicos, físicos e químicos em seu acelerado processo de crescimento.
Bom, com este trabalho, nós podemos concluir que, mesmo levando em consideração o já ressaltado impasse ético e toda uma gama de argumentos contra e a favor ao desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, temos que reconhecer que eles possuem significativa importância. Muitos organismos geneticamente modificados hoje são biofábricas, por produzirem, graças à modificação genética, substâncias para fins medicinais. São de suma importância também, graças às várias vantagens que trazem para a estabilidade produtiva e econômica. E para finalizar, é importante ressaltar também os benefícios que podem ser alcançados com o desenvolvimento de pesquisas em relação à terapia gênica em humanos, que pode influir drasticamente na qualidade de vida de pessoas doentes através de intervenções que envolvam modificações genéticas.